questionada para a gente tentar entender essa questão. Grandes países, e aí estamos falando de China, estamos falando de Itália, vários outros, eles têm mecanismos de financiamento à exportação de serviços de grandes obras. Isso existe. É benéfico para o país que faz isso. Você consegue estimular suas exportações de máquinas, de uma série de equipamentos, etc. O grande problema disso, o nó que eu vejo isso no Brasil, que apareceu lá atrás e que a gente sempre tem o risco de se repetir, são os critérios, os procedimentos e o compliance disso. Porque o que aconteceu? E aí vou pegar o caso do Porto de Mariel, que foi um caso que eu estudei muito concretamente, com base em vários documentos. Os técnicos apontavam o tempo todo para os riscos altíssimos de crédito de Cuba e que as garantias eram insuficientes, eram ruins, eram frágeis. E houve uma decisão política de Lula, na época ele era o presidente, de conceder o empréstimo a qualquer custo, a despeito dos alertas técnicos de que as garantias eram ruins. Então você pega um mecanismo que não é um problema em si, toma uma decisão política ruim e transforma isso num resultado ruim. Hoje, quando eu converso com a equipe do ministro Haddad, e eles nem falavam em financiamento de obras de engenharia, tá? Quem falou nisso foi o presidente Lula. O que eles conversaram comigo, eu conversei com eles ao longo do fim de semana e hoje também várias vezes, era buscar um financiamento ali de produtos. Eles falavam em pedir garantias concretas, em pedir os contratos de gás, em pedir contratos de trigo. Muitas vezes os técnicos podem estar bem intencionados para fazer o mecanismo funcionar na dimensão correta. O problema é o critério político e se a decisão política for tomada de uma maneira equivocada. E aí a gente precisa ver se o Brasil tem maturidade para fazer esse tipo de coisa, porque o que a gente assistiu no BNDES, no caso de Venezuela e no caso de Cuba, foram decisões políticas atravessando, atropelando os critérios técnicos.